Olá, sejam bem-vindos. Este é o Curiosidades do Mundo. Muitos sabemos sobre o mundo, mas poucos sabemos sobre curiosidades do mundo. Com certeza há coisas e lugares surpreendentes, e essa é uma lista que vai te surpreender sobre as 17 invenções mais impressionantes da antiguidade que a ciência não consegue explicar. Mas antes da gente continuar com este vídeo, você tem que se inscrever no canal, porque já na próxima semana a gente vai trazer para vocês a continuação deste vídeo aqui. Então vai ser importante você se inscrever com o sininho e deixar o like, porque já na próxima semana o YouTube vai notificar você do próximo vídeo aqui no canal e você vai receber a notificação do YouTube. Agora sim, vamos para o vídeo. Curiosidades do mundo. Confira agora as 17 invenções mais impressionantes da antiguidade que a ciência não consegue explicar. Muita gente imagina que a evolução da tecnologia como um processo linear, partindo das máquinas simples, mais primitivas e apenas evoluindo até os carros autônomos e a inteligência artificial que temos hoje. Mas isso não é verdade. Algumas culturas da antiguidade conseguiram criar invenções desconcertantes, complexas e sofisticadas, usando técnicas e conhecimentos que parecem surgir do nada. Em alguns casos, essas criações não foram replicadas por centenas de anos. Cientistas e historiadores estão sempre trabalhando duro para descobrir como essas invenções surgiram, mas alguns segredos ficaram escondidos para sempre na história. Em 17º lugar, Dr. Sushruta. O Dr. Sushruta era um médico indiano do século XIX que realizava regularmente cirurgia e proezas médicas que provavelmente pareciam milagres naquela época. Muitas dessas realizações estão registradas em seu livro Sushruta Samhita. O próprio Sushruta documenta como ele realizou as cirurgias difíceis até o mesmo padrão para os padrões atuais, incluindo remoções bem-sucedidas de catarata, reconstrução nasal e aparentemente até cirurgias protéticas bem-sucedidas. Em 16º lugar, Hippogeu de Hal-Saflieni. Debaixo da nação insulana de Malta está uma necrópole subterrânea expansiva reconhecida como Hippogeu de Hal-Saflieni. Originalmente descoberto em 1902, especialistas acreditavam que tenham sido construídos por volta de 2500 a.C., a partir de calcário. Uma sala em particular, agora conhecida como Câmara ou Oráculo, deixa os cientistas perplexos até hoje. Qualquer som feito dentro desta sala é amplificado quase 100 vezes e é um efeito alucinante da angústia antiga. Os cientistas não têm certeza disso, se isto foi feito intencionalmente devido às técnicas inexplicáveis avançadas ou se foi por pura sorte. Em 15º lugar, a espada Hufibert. Semelhante às lâminas do Oriente Médio feitas com aço de Damasco, são as antigas espadas Hufibert. Os pesquisadores ficaram perplexos com a composição dessa espada do norte da Europa. Essas lâminas foram amplamente usadas durante a era Viking e eram feitas de aço tão forte e tão duro que não parecem se alinhar com as técnicas de fundição e metalurgia conhecidas por serem usadas na época. Uma espada Hufibert, em particular, não retratam a descoberta em 2014, foi inscrita como letras árabes, levando alguns a acreditar que o comércio precoce entre duas culturas permitiu que algumas das técnicas de Damasco fossem adotadas pelos europeus do norte. Em 14º lugar, Dodecaedro romano. Um dos ministros mais duradouros da Europa antiga é o Dodecaedro romano. Eles foram descobertos em toda a Europa, variam de tamanho e todos datam entre o século II e século IV d.C. Embora suas formas complexas e botões sinistros saindo de cabeça ponto pareça indicar que eles devem ter
tido um propósito, nenhuma função foi encontrada. Alguns especialistas acreditam que a comunidade científica esteja procurando significados onde não existe. Eles acham que o Dedecandro era simplesmente brinquedos para as crianças romanas. Em 13º lugar, aço de Damasco. Dizem que muitas facas e espadas modernas são feitas de aço e damasco, mas nenhuma delas é de fato feita com o mesmo aço de Damasco da lenda. Durante as cruzadas começaram a aparecer relatos que documentavam um aço de qualidade superior usado pelos levantes, que eram incrivelmente afiados, flexíveis e ainda por cima impossível de ser danificado. O material foi descrito uma vez como uma liga que poderia cortar através de um lençol flutuante, dobrado 90 graus e flexionar para trás sem danos. Até hoje ninguém foi capaz de replicar a receita original. Em 12º lugar, o manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um dos livros mais misteriosos da história. Desde sua descoberta em 1912, ele vem causando dores de cabeça até mesmo nos melhores criptologistas. Foi datado no século XV, mas isso é tudo que é conhecido com certeza sobre este livro. Embora ninguém possa dizer com certeza, a maioria dos especialistas acredita que o manuscrito se originou na Itália durante o Renascimento. Está escrito em uma língua que se provocou impossível de decodificar. Está cheio de desenhos aparentemente científicos de flora, plantas não conhecidas até hoje no mundo natural. Em 11º lugar, a Eolípila. A Eolípila era do vapor foi indicada por Thomas Newcomen e seu motor a vapor em 1776. No entanto, um inventor grego da antiguidade chamado Heron de Alexandria criou seu próprio motor a vapor pneumático no século I d.C. A tecnologia era inovadora, mas severamente subestimada e não foi colocada em uso prático na época. Este princípio do motor a vapor era reconhecido muito franco e só produzida por uma quantidade mínima de torque, movimento em alavanca. Antes da gente ir para o 10º colocado, deixa eu deixar um recadinho rapidinho do patrocinador deste vídeo. Você quer aprender a falar inglês e não sabe como? Conheça o curso Inglês com a Gringa. Deve ser chato pra caramba você querer aprender a falar inglês e não saber por onde começar. Você pode resolver isso com o curso Inglês com a Gringa, que já está ajudando muita gente. As aulas são nesse quadro branco. Eu quero que você agora, assistindo a aula, repete. Eu vou dar uma pausinha. Então, exemplo. A, B. Que eu estou com alguns depoimentos de algumas pessoas que foram alunas dela. A Alissou é americana. Muito melhor você aprender inglês com uma pessoa gringa mesmo, com uma americana. Então, por esse motivo, eu decidi comprar. Pra mim fez toda a diferença fazer aula com uma americana. Quando você aderiu ao curso, você vai receber um login, uma senha, né, para você ter acesso, e você pode acessar de qualquer aparelho conectado à internet. E são divididos por vários modos. Deixei o link aí abaixo na descrição do vídeo. Agora sim, vamos para o vídeo. Em 10º lugar, a taça de Licus Cursus. Acredita-se que a taça de Licus Cursus tenha sido feita durante o século XIV, em algum lugar do Império Romano. Quando a taça foi levada ao Museu Britânico de Londres, os curadores de lá ficaram impressionados com a capacidade de mudar de cor e opacidade, dependendo de qual direção a luz a atinge. Quando a iluminação de frente à taça de uma cor é vermelha e escura, mas quando iluminada por trás fica verde. Desde então, os pesquisadores concluíram que a taça foi feita usando uma forma primitiva de nanotecnologia. Como foi que os antigos romanos desenvolveram essa tecnologia? Isto parece um mistério até hoje.
Em nono lugar, Pedra do Sol Viking. Velhas histórias nórdicas contam que uma pedra mágica era indispensável para os marinheiros vikings que atravessaram os mares traiçoeiros. Diziam que a pedra viking identificava com sua precisão inexplicável a posição do Sol, mesmo através de um céu extremamente nublado. Os cientistas de hoje acreditam que essas pedras sejam pedaços de espato da Islândia ou calcita, mineral conhecido por ter efeitos polarizadores, mas os cientistas não foram capazes de replicar o processo de usar essas pedras para localizar o Sol até hoje. Em oitavo lugar, o primeiro Cimoscópio. O Cimoscópio de Zhang foi criado na China por volta de 132. Acredita-se que era capaz de detectar terremotos com precisão surpreendente e que seja a primeira máquina desse tipo. A tecnologia usada estava muito à frente de seu tempo. Os historiadores ainda não têm certeza de como esse salto tecnológico foi possível naquela época. A figura mostra um corte de um sismoscópio no formato de um vaso bojudo, com os dragões em sua volta e os sapos postados no terreno. O pêndulo simples é o elemento mais utilizado com um mecanismo interno. Ao movimentar-se, ele abre a boca de um dos dragões. Percebe-se que o mecanismo interno exige certo esforço para funcionar. Apenas sacudidas fortes do chão poderiam ativá-lo. Isso implica em pouca sensibilidade. Eventualmente, durante movimentos bruscos, mais bolas poderiam cair na boca de outro sapo. Cada dragão representa uma direção principal da bússola. Uma bola caía de uma boca do dragão na boca do seu sapo correspondente, indicando que era uma direção à atividade sísmica estavam acontecendo. Em sétimo lugar, Guerra Atômica da Antiguidade. Acredita-se que o Mahabharata seja um relato não fictício de uma longa e antiga guerra entre famílias tribais indianas. Alguns momentos de violência e devastação no livro soam estranhamente semelhantes às consequências de uma explosão atômica, reivindicando milhões de vidas poucos dias após o uso de armas chamada Astra, no sânscrito original, que se traduz em algo similar a lançadores. Isto, é claro, parece impossível, mas quando estudos foram feitos na região na Índia, onde essas batalhas ocorreram, foram encontrados uma taxa inexplicavelmente alta de câncer e defeitos cognitivos entre os antigos habitantes. Nem cientistas nem historiadores foram capazes de lançar qualquer luz sobre esse mistério. Em sexto lugar, concreto romano. O concreto romano é conhecido por ser um material de construção mais simples e confiável disponível para nós. É fácil imaginar e assumir que o processo de mistura do concreto tenha melhorado e se desenvolveu ao longo do tempo, mas acontece que os antigos romanos eram muito melhores em misturar o concreto do que nós. Algumas estruturas de concreto romanos duraram mais de 2000 anos, algumas vezes até hoje debaixo d'água. Embora os cientistas tenham estudado de perto a composição do concreto antigo e tenham encontrado vestígios de cinzas vulcânicas e do mineral leucita, que eles suspeitam ser os ingredientes secretos, eles ainda não foram capazes de recriar tal material. Em quinto lugar, pilar de ferro Delhi. O Delhi da Índia é um enorme pilar de ferro com mais de 7 metros de altura. Está de pé desde o século IV. O que o torna este pilar particularmente interessante é que está completamente livre de ferrugem, mesmo depois de mais de um milênio de exposição aos elementos. Os cientistas até hoje estão perplexos com a condição imaculada do pilar de ferro. Alguns acreditam que sua falta de ferrugem se deve ao clima árido de Delhi, enquanto outros dizem que isso deve ser a composição mineral única do ferro usado em uma construção.
Em quarto lugar, as máquinas voadoras da Índia. Há uma série de relatos de máquinas voadoras muito mais antigas do que o avião de Santos Dumont, mas talvez a mais antiga dessas máquinas a ser encontrada até agora esteja no Hukman Vimana, um antigo texto védico que data a 400 a.C. na Índia. Em terceiro lugar, o Hukman Viman acredita-se de Machine Bharshdeshti, contém esboços dessas máquinas voadoras, bem como instruções detalhadas sobre como pilotar e até mesmo sobre como mudá-las para energia solar em tempos de necessidade. Em segundo lugar, fogo grego. Durante o século VII, o Império Bizantino foi atacado por invasores vindo do leste do Mediterrâneo. Infelizmente, eles tinham uma arma secreta conhecida como fogo grego, que era pulverizada da segurança dos decks bizantinos dos navios inimigos, impulsionava por um dispositivo que nunca foi recriado, mas referindo como um sifão na literatura antiga. Os aspectos mais incompreensíveis até hoje é que o fogo grego podia continuar queimando mesmo embaixo d'água. Os cientistas ainda não sabem do que ele era feito. Após a queda do Império Bizantino, a antiga arma incendiária desapareceu para nunca mais ser usada novamente. Em primeiro lugar, máquina de Antikythera. Em 1901, um estranho dispositivo mecânico foi encontrado no fundo do mar Mediterrâneo, e este item era agora conhecido como a máquina de Antikythera, e data do século II na Grécia. Embora acredita-se que seja algum tipo de dispositivo de cálculo astronômico, ninguém sabe quem o construiu ou como o construíram, levando em consideração que nenhuma tecnologia com complexidade semelhante foi vista outra vez há quase 1000 anos. E é isso, chegamos ao final de mais um vídeo, e é claro que nossa lista poderia ser mais extensa, é verdade, pois existem várias outras invenções mais impressionantes da antiguidade que a ciência não consegue explicar. Por isso, listar apenas 17 deles não é tarefa fácil, muito menos justa, mas o importante é entender que algumas dessas invenções são de grande importância para a humanidade, seja pela sua particularidade ou pelo seu valor histórico. Comente abaixo qual desses objetos você gostou mais e por quê. Se você curte temas relacionados sobre curiosidades do mundo assim como nós, clique no joinha e se inscreva no canal. Clique no botão vermelho aqui na tela para acompanhar os nossos vídeos semanais. Pessoal, até a próxima!